Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e o tema da aula de hoje é Constituição de 1891. Tá? Mais uma história, mais um vídeo aqui das Constituições. E hoje a Constituição que nós vamos tratar é a de 1891. Bom, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Esse já foi o nome do nosso país, Estados Unidos do Brasil, tá bom? É de 1891, Rio de Janeiro, a capital da época, 24 de fevereiro de 1891. Lembre-se, 15 de novembro de 89 foi a proclamação da República. A Constituição data de 24 de fevereiro de 1891. Bom, aqui um pequeno desenho para a gente lembrar, tá? Eu costumo fazer isso para criar um link na sua cabeça e você poder lembrar no dia da sua prova. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Está aí a imagem dela, da contracapa. E do teu lado direito, a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Promulgada a primeira Constituição republicana. E foi na época de quem? Foi na época do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro, tá? Que foi promulgada essa Constituição. Está aí a foto dele. Considerações importantes. A Constituição de 1891 foi a segunda da história, tá? Da história do Brasil, da história brasileira. E a primeira do período republicano foi promulgada em fevereiro de 1891 como uma consequência direta da alteração da forma de governo. Nós vimos que em 1824, era a monarquia que imperava em nosso país, tá? E foi rompido, nós vamos ver aqui nesse vídeo, como foi rompida a monarquia, né? Foi transformado aí o nosso país num estado republicano, tá bom? Um governo republicano, no estado federado. Ela implementou mudanças significativas para o Brasil, ratificando o sistema republicano presidencialista, implantando o federalismo e determinando a separação entre Estado e Igreja. Ratificando porque nós tivemos o golpe de governo, né? Que nós vamos falar daqui a pouco, e que ele já trouxe ali a ideia de federação. E a Constituição vai ratificar as mudanças que o Brasil estava passando. Lembrando que sistema republicano, em breves palavras, tá? De uma forma simplória, claro, é a forma de governo ou estrutura política de poder em que o bem comum está acima de interesses particulares, tá? Surgiu em Roma, e nesse modelo, o chefe de Estado permanece no poder por tempo limitado e ele é escolhido pelo povo, tá? Esse modelo se opõe à monarquia. No sistema presidencialista, por sua vez, o chefe de governo também é o chefe de Estado, tá? E ele lidera o poder executivo. E sobre federalismo, tá? É um sistema de governo que resulta da união de vários estados para formar uma nação, cada um conservando a sua autonomia. Bom, a partir de 1860 nós percebemos um enfraquecimento da monarquia, principalmente porque em 1850 tivemos uma pressão da Inglaterra em proibir o tráfico de escravos, tá? O que ocasionou na lei Eusébio de Queiroz, nós vamos ver mais à frente. Em 1868 tivemos a Guerra do Paraguai, tá? É uma guerra em que o Brasil até venceu, aliado ali com a Argentina e o Uruguai, contra o ditador Solano Lopes, mas depois da guerra tivemos uma forte crise econômica no país e o povo foi aumentando a sua insatisfação com a monarquia. Depois disso temos aí o Manifesto Liberal de 1869, que denunciava a instalação de uma ditadura sob a proteção do poder moderador exercido pelo imperador Dom Pedro II e exigia reformas urgentes, como voto direto nas cidades, com mais de 10 mil habitantes, separação entre a polícia e o judiciário, deixa eu ver mais o que, abolição da Guarda Nacional, abolição gradativa da escravidão e por aí vai. Somado a ele, temos após o Manifesto Republicano de 1870, que denunciava a má administração do centralismo e trazia como solução
para os problemas do país o federalismo, baseado na independência recíproca das províncias. Tá? Em 1874, questões religiosas entre a Igreja Católica e a monarquia. Lembrando que a Igreja era a religião oficial do país, né, na Constituição de 1824, e ao imperador era facultado o direito ao padroado. É a prerrogativa de preencher cargos eclesiásticos mais importante era do imperador. E também ao beneplácito, a aprovação das ordens e bulas papais para que fossem cumpridas ou não em território nacional. Os próprios sacerdotes eram tratados como funcionários públicos, recebendo o salário da coroa. Tá? E em linhas gerais, houve divergência, principalmente entre os adeptos à maçonaria, e alguns bispos chegaram a ser presos e posteriormente soltos por uma anistia de Dom Pedro II. Tá bom? Isso pode até ser tema de outro vídeo aqui no canal, mas por hora não dá para abordar tudo. Vamos lá. Lei Áurea, oficialmente a Lei 3353, de 13 de maio de 1888, foi o diploma legal que extinguiu a escravidão no Brasil. Foi a Princesa Isabel, né? Na ausência de Dom Pedro ali, ela realizou essa façanha. Mas isso aí não foi de uma hora para outra, tá? Nós falamos da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos africanos, né, o tráfico de escravos africanos aqui para o Brasil. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que dizia que os filhos de mulher escrava, nascidos no Brasil, eram livres. E a Lei dos Sexagenários também antecedeu a Lei Áurea, de 1885. Os maiores de 60 anos, né, a aposentadoria do escravo, né? Eles eram livres e tinham ainda indenização, tá? Então, tudo isso antecedeu a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Com a abolição da escravidão, no começo teve festa, foi uma maravilha, né? Mas depois houve uma grande crise econômica, porque não se mantinha mais o Estado, porque não tinha mão de obra. Imagine, é como se tivesse uma porção de desempregado de uma hora para outra. Você não vai achar vaga de emprego, né? Então os escravos primeiro comemoraram, mas depois sofreram bastante ali para poder se manter, tá? Isso foi mais um baque para a monarquia, enfraqueceu ainda mais a monarquia, enfim. E em 15 de novembro de 89 ocorreu a proclamação da República, na Praça da Aclamação, a atual Praça da República na cidade do Rio de Janeiro, tá? A proclamação da República, ela foi feita por Marechal Deodoro, como nós vimos, e entre 1889 e 1891 foi o período do governo provisório, como nós falamos há pouco, tá? Decreto número 1 de 15 de novembro de 1889. Dá para destacar o artigo 10 desse decreto, que ele fala que o território do município neutro fica provisoriamente sob a administração imediata do governo provisório da República e da cidade do Rio de Janeiro constituída, também provisoriamente sede do Poder Federal. Inicia-se aí a vontade de transferir o governo central para o centro do país, tá? Nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhes. Em 1890, elege a Assembleia Constituinte com dois principais objetivos. Ora, uma vez com a queda da monarquia, Dom Pedro e sua família expulsos do país, é necessário organizar o país, né, na sua forma federada. E começa pela Assembleia Constituinte com dois objetivos: elaborar a Constituição, a nova Constituição, tá? E também eleger um novo presidente. A característica da Assembleia Constituinte, segundo os historiadores, ela refletiu os grupos que estavam à frente da República Brasileira, sendo três principais grupos. Os republicanos históricos, desde 1870, que apoiavam a causa. Nós vimos ali, né, 69, 70, os manifestos, enfim. Os adesistas, basicamente os que aderiram em última hora à ideia de república, e ainda aqueles que eram os monarquistas, tá? Ainda permaneciam com a ideia de monarquia.
A Constituinte, após 3 meses de processo de elaboração, promulgou o texto constitucional em 24 de fevereiro de 1891. A segunda Constituição do Brasil, qual foi a primeira? 1824, mas era monarquia. E a primeira da República foi promulgada, não se esqueça dessa palavrinha mágica, e sofreu pequena alteração em 1926, vigorando até 1930. A Constituinte também participou da votação que elegeu Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil. O relator, destaca-se aí o relator, senador Rui Barbosa, e a influência da Constituição norte-americana de 1787, anterior inclusive à Constituição de 1824 aqui no Brasil, tá? Mas também com ideias do positivismo francês, também contribuiu bastante. Consagra o governo presidencialista, como nós falamos, e a forma de Estado federal e a forma de governo republicano. Ela é uma Constituição escrita, nós vimos a capa, um documento organizado, formalizado, publicado. Ela é dogmática porque foi elaborada por um órgão com poder constituinte e passou por um processo legislativo de elaboração. Ela é rígida porque o processo de alteração dela é mais árduo, é mais dificultoso, e está previsto isso no artigo 90 da Constituição. Ela é sintética porque ela é sucinta, conteve 91 artigos e mais 8 disposições transitórias, e por isso caracteriza como a mais concisa das 6 constituições da República. Há ainda os que entendem haver 7 constituições da República, a Constituição de 69, outros entendem que é só uma emenda constitucional. Nós temos um outro vídeo no canal que trata desse assunto, e ela foi promulgada, foi elaborada por Assembleia Constituinte. Eu acho que vai ser difícil de você esquecer, eu fico repetindo, mas é tudo de propósito, tá? A criação de 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ficando extinto o poder moderador. A separação entre Estado e a Igreja Católica, o Estado passa a ser responsável pela emissão de certidões e certificados, e o clero católico deixaria de receber subvenção do Estado. Foi criado aí um destaque, tá? A certidão de nascimento civil, certidão de nascimento e a de casamento civil, tá bom? O ensino religioso passa a ser facultativo. Há também a liberdade de culto para todas as religiões, obviamente, não tendo mais o país religião oficial, todas as religiões são permitidas, o Estado agora é laico, não confessional. A garantia do ensino primário obrigatório, havia um índice gigantesco de analfabetos no Brasil e era necessário uma intervenção, laico e gratuito, ensino gratuito obrigatório. A proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos também foi instituída. Obviamente, com a queda da monarquia, não existia mais necessidade de tudo isso. A instituição do voto universal para cidadãos alfabetizados. Nós vamos falar sobre o voto um pouquinho mais à frente com mais detalhes, tá? Consagrou a liberdade de associação e de reunião sem armas. Nós vimos na Constituição de 1824 que o cidadão podia se valer até do uso de armas para defender o Estado, qualquer cidadão, mas agora a liberdade de associação era sem armas. Assegurou aos acusados o mais amplo direito de defesa, tá bom? Um grande avanço na Constituição de 1891, o amplo direito de defesa, tá? Aboliu-se as penas de galês, que era pena de trabalho forçado, tá? Uma punição aos condenados. Eles eram obrigados a trabalhar forçadamente. Banimento, que seria a perda da nacionalidade, fazendo com que se tornassem apátridas, e a pena de morte, que não demanda explicações. Constitucionalizou o habeas corpus, tá? Nós vemos a história do habeas corpus, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Ela só constitucionalizou, tá? A Constituição de 1824 não tinha ele em seu texto, tá? Ele não originou das constituições, tá bom? Mas ele foi constitucionalizado na Constituição de 1891, ficou redundante, tá? E garantia ali o direito de locomoção. Assegurou garantias de magistratura aos juízes federais, obviamente para garantir a autonomia do poder judiciário, a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. Vitaliciedade, o juiz podia permanecer em seus cargos até a aposentadoria compulsória. A inamovibilidade
tá? De não ser transferido, salvo interesse público, e a irredutibilidade de subsídios, de vencimento, de salário, era justamente para não haver interferência. Esses 3 pontos foram importantíssimos para o Judiciário. Consagrado o artigo especial, artigo 3º, passando para a União a propriedade de uma área de 14.400 km², destinada à futura transferência da capital do Brasil para o Planalto Central, como nós falamos, tá? Ainda não foi transferida nessa Constituição, nós vamos ver mais à frente, mas ali já garantiu a terra. No Poder Legislativo, a criação do Poder Legislativo bicameral. Os deputados tinham uma data de 3 anos e os senadores 9 anos. Isso pôs fim ao Senado vitalício. Bicameral porque os deputados representantes do povo, tá? São os representantes do povo a partir da Constituição de 1891 e os senadores dos entes federados, tá? Houve essa divisão a partir da Constituição de 1891, tá? Os estados federados até hoje prevalece dessa maneira. Isso pôs fim ao Senado vitalício, obviamente, um mandato um pouco mais extenso para os senadores, mas não era mais vitalício. O surgimento do poder legislativo provincial, legislativo estadual, né? Assim, as províncias poderiam criar suas próprias leis e impostos, tendo mais autonomia em relação ao poder central, poder constituinte, derivado, né? Decorrente. E as eleições passaram a ser pelo voto direto, mas continuou a ser descoberto, ou seja, não eram secretos, tá? Por homens. Grave isso, tá? Não foi ali dado os direitos às mulheres ainda. Homens maiores de 21 anos, lembre-se da maioridade civil, Código Civil brasileiro, né? Código Civil 1916. Você vai ver mais à frente a maioridade civil, em que idade era. Então, maiores de 21 anos, a exceção de analfabetos, né? Obviamente, não podiam votar naquela época, mendigos, à margem da sociedade, soldados, os de baixo, os sujeitos a ordens, tá? É lógico que os de alto escalão, alto, né, de alta patente podiam. Desculpa aí. Mulheres, as mulheres eram submissas ao marido, não tinham direito à voz, não tinham nada, então mulheres não podiam votar. Religiosos, sujeitos ao voto de obediência, eram sujeitos à autoridade eclesiástica, tá? Então era justamente por causa da questão do voto imposto, então haviam essas proibições para a época. Ainda assim foi um grande avanço, extinguindo o voto censitário. No poder executivo, a abolição das instituições monárquicas, como falamos, sistema de governo presidencialista, o presidente da República passou a ser o chefe do poder executivo, é característica do sistema presidencialista, como nós falamos. Os mandatos do presidente tinham duração de 4 anos para presidente, exceto o Marechal Deodoro, 5 anos. Não havia reeleição de presidente e vice para o mandato imediatamente seguinte, não havia reeleição, não havendo, portanto, impedimentos para um posterior a esse. Tá? Lembrando que a eleição para presidente era separada da eleição de vice-presidente. Tá? No Poder Judiciário, deixou de ser chamado de Poder Judicial, agora sim, Poder Judiciário, propriamente dito, e ganhou independência, como nós vimos aí asseguradas as garantias. Né? O órgão máximo do Judiciário passa a se chamar Supremo Tribunal Federal. Isso cai bastante em prova, guarde bem isso. Constituição de 1891 passa a chamar Supremo Tribunal Federal, composto por 15 juízes, garantia da vitaliciedade para os juízes federais, também para os membros do Superior Tribunal Militar, e expressa a previsão de irredutibilidade de vencimentos para juízes federais. E o controle de constitucionalidade das leis, o controle difuso, foi implementado, podendo os juízes controlar a constitucionalidade das leis. Tá? Vamos às questões de concurso. PGE, 2010, procurador, banca Fundação Carlos Chagas. Considerando a história do constitucionalismo brasileiro, é correto afirmar que é correta, tá? Letra A. O bicameralismo no poder legislativo brasileiro foi instituído apenas com a Constituição de 1946. Eu acabei de falar, né? Nós falamos que foi a Constituição de 1891, como modo de assegurar
a participação dos Estados-membros no processo legislativo federal. Errada essa questão, obviamente. A primeira Constituição brasileira que previu expressamente direitos fundamentais foi a de 1988. Será? Vamos ver daqui a pouco. A primeira Constituição brasileira que previu a forma federativa de Estado foi a de 1891, ainda que não se tenha, na ocasião, garantido aos municípios autonomia de ente federativo. Letra D. O Supremo Tribunal Federal foi criado com a Constituição de 1946. Nós também acabamos de falar sobre isso, que também previu a ação direta de inconstitucionalidade, atribuindo àquele tribunal a competência para julgá-la originariamente. E letra E. O exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário somente foi permitido no Brasil a partir da criação da representação interventiva pela Constituição de 1946. E aí, qual você acha que é a verdadeira? Pensou? Tá? Nós já apontamos duas erradas. A verdadeira é a questão número 3, letra C. A primeira Constituição brasileira que previu a forma federativa de Estado foi a de 1891. Nós falamos, né? A primeira Constituição da República. Ela não trouxe realmente autonomia aos municípios, né? Autonomia de ente federativo, tá? Então, correta a questão aí para você, tá bom? E nós vimos também que o Supremo Tribunal Federal foi criado na Constituição de 1891, letra D, e o controle de constitucionalidade, como nós falamos, o controle difuso, aqui não fala se é difuso ou abstrato, foi a partir da Constituição de 1891, como nós falamos há pouco. É outra questão de concurso, eu sempre destaco, é muito importante que você observe se está pedindo a questão correta ou incorreta, tá? Várias e várias vezes você pode esquecer na sua prova. Existem algumas provas que têm os enunciados muito extensos e aí prejudica um pouco de lembrar. Então você anota a palavra IN na sua prova, já ajuda. Tá bom? TJ 2008, titular de serviços de notas e de registros, assinale a alternativa incorreta. A Constituição de 1934 foi promulgada, ao passo que a de 1937 foi outorgada. Se você assistiu nosso vídeo sobre as constituições, aqui a estrutura das constituições, aqui no canal, você sabe a resposta. Mas vamos à próxima pergunta. A Constituição de 1891 foi promulgada. Nós acabamos de ver, né? A resposta está correta. Ela foi promulgada verdadeiramente. Letra C. Das constituições brasileiras, as duas primeiras eram semi-rígidas. Lembra do que nós falamos sobre a Constituição? Se ela era rígida, semi-rígida, enfim. Letra D. A Constituição de 1824 era semi-rígida, já que previa a alteração de uma parte pelos chamados meios ordinários. Qual é a resposta incorreta? A resposta incorreta é a letra C. Isso. A Constituição, né, das Constituições brasileiras, as duas primeiras eram semi-rígidas? Não, a primeira era semi-rígida e a nossa Constituição de 1891, tema da aula de hoje, era rígida, como nós falamos. As demais respostas estão corretas, tá? Eu quis só apenas demonstrar que, mesmo que você não soubesse a questão número 1, não tivesse estudado sobre a Constituição de 1934, 37, você identificando apenas com essa aula, você conseguiria resolver essa questão, tá? Aí do TJ, questão de 2008, tá? De serviços notariais, e você teria gabaritado aqui a sua pergunta, tá bom? Mas é importante estudar o direito em toda a sua amplitude, tá bom? Nós temos vídeos aqui no canal para facilitar o seu estudo e nós vamos ao próximo vídeo, tá? Nós encontramos no próximo vídeo e esse é o fim. Então, curta, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e lembre-se do seguinte: Deus abençoe você.